Começando aqui então mais um dia dos nossos estudos. Nós estamos no livro A Gênese, capítulo 6, Astronomia Geral. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a criação primária, a partir do item número 12, aqui do nosso livro. Eu separei aqui para fazer aqui uma pequena introdução daquilo que nós vamos estudar hoje. Deixa eu ver aqui. Separei aqui um pequeno artigo, já que a gente vai falar sobre o tema criação primária. Nada mais justo do que trazermos aqui um texto falando sobre a visão da ciência sobre a criação do universo, né? E, nesse caso, calcular a idade desse nosso universo. E é importante, sempre que a gente trata desse tema, falar do universo conhecido, porque é assim que a ciência pode se manifestar. Aquilo que vai além das suas fronteiras, certamente ele não tem como trazer nenhum tipo de comprovação. Então a gente, só para ilustrar, uma publicação na revista super interessante, de junho de 2007, já faz ali os 7, 8 anos, mas não mudou muita coisa de lá para cá. Então, a pergunta é: qual é a idade do universo? Entenda, afinal, como os cientistas podem calcular com precisão a idade do cosmos. O universo tem 13,7 bilhões de anos, com uma margem de erro de 0,2 bilhão para mais ou para menos. Dito assim, parece simples, mas para chegar a esse valor, os cientistas se bateram durante quase 80 anos. Em 1929, o astrônomo americano Edwin Hubble percebeu que as galáxias estavam se afastando umas das outras e descobriu que quanto maior a distância, mais alta a velocidade de distanciamento. Isso significa que o universo está se expandindo e, portanto, ele deve ter tido um começo. O trabalho do americano possibilitou que o modelo de universo estático que dominava a ciência fosse revisto e desse origem à tese do Big Bang. A partir do cálculo da distância e da velocidade atuais, seria possível descobrir há quanto tempo as galáxias estão se movimentando e, portanto, quando foi exatamente que o nosso universo começou. Recalculando. Para mapear o universo e descobrir sua idade, o astrônomo desenvolveu uma relação conhecida como Lei de Hubble. Ele mesmo fez as contas e chegou à conclusão de que o universo tinha 2 bilhões de anos. Acontece que, na época, já se sabia que a Terra e o Sol eram mais velhos do que isso. Para o nosso planeta, falava-se em 6,5 bilhões, e hoje temos como certa a idade de 4,5 bilhões. Algo estava muito errado aí, e era o valor da constante de Hubble, calculada a partir da distância estimada entre as galáxias. O pesquisador dizia que ela tinha o valor de 550 km por segundo por megaparsec, unidade de medida que corresponde a 3 milhões de anos-luz. Começou então um lento e difícil trabalho de recálculos e refinamentos dessa constante. Cada nova informação a respeito das distâncias entre os corpos espaciais provocava nova onda de tensão entre os astrônomos. Em 1952, o astrônomo alemão Walter Baade provou que o universo era pelo menos 2 vezes mais velho do que a Terra. Nos anos seguintes, boa parte dos cientistas adotou 20 bilhões de anos. Era um valor confortável, já que a idade de muitas estrelas era estimada entre 14 e 16 bilhões. Nos anos seguintes, um grupo de físicos chegou à conclusão de que o cálculo mais correto estava em torno dos 10 bilhões. A partir do final da década de 1980, com o auge da construção de telescópios espaciais, novos pesquisadores chegaram aos resultados mais variados, sempre dentro da faixa de 10 a 20 bilhões. Até que em 1996, o telescópio espacial Hubble forneceu dados que levaram os pesquisadores ao número preocupante de 8 bilhões. Houve quem chegasse a duvidar da teoria do Big Bang. No começo da década de 1990, o satélite europeu Hipparcos mediu a distância de milhares de estrelas
com uma precisão 100 vezes maior do que a que se conseguia chegar até aquele momento. Com isso, a idade das estrelas mais velhas foi reduzida de 16 para 13. Ainda assim, era preciso refazer os cálculos ou explicar os dados fornecidos pelo Hubble. Foi o que dezenas de pesquisadores fizeram e, pela primeira vez, chegaram todos a resultados muito parecidos. Hoje, a constante de Hubble fica em torno de 71 km por segundo por megaparsec. E a idade do universo está fixada, com um grau razoável de segurança, em 13,7 bilhões. Pelo menos até que novas informações venham a exigir novos cálculos. Então esse texto traz para nós aqui essas informações, que são bastante interessantes, né? E como nós conversamos no nosso último encontro, é natural no ser humano ele buscar respostas para aquilo que para ele é desconhecido, para aquilo que para ele é um mistério. Como nós vimos aqui no início desse capítulo, e já tínhamos visto também em outras passagens, no início dos tempos, quando as primeiras civilizações começaram a surgir, quando o próprio homem começou a esboçar ali os primeiros flashes de inteligência, ele criou então os mitos, a mitologia que servia para explicar exatamente qual era a origem do universo, a origem do seu mundo, do seu universo conhecido, e a própria origem, a sua própria origem também. Então criaram histórias das mais diversas, hoje nós temos mitologias das mais diversas, nós somos influenciados por uma dessas mitologias, que é a mitologia hebraica, que fala de Adão e Eva, que fala da criação do mundo em 6 dias. Isso também é um elemento mitológico que tenta explicar a origem de tudo. Mas a partir do momento em que a inteligência vai avançando, o homem então vai descartando aquilo que era utilizado para poder suprir a sua necessidade, ainda que fosse fantasioso, e depois foi substituindo por dados mais precisos, por elementos mais racionais ou mais racionalizáveis, né? Ou seja, que ele conseguisse de fato entender como chegou naqueles dados, de que forma que ele pode utilizar essa informação. Bom dia, Miriam. Então, nós vimos aqui que de 1929 até os tempos atuais, nós temos ali aproximadamente 80 anos. Nesses 80 anos nós vimos quantas vezes ou quantas tentativas o homem teve, né, a ciência teve, para chegar a esses dados mais precisos. Então, tanto para a idade do nosso universo, como para a idade do nosso Sol, como também para a idade do nosso planeta. Então hoje temos elementos mais palpáveis para chegarmos a esses resultados. Então por que eu trouxe para vocês aqui essa informação? Porque nós vamos agora aqui no livro A Gênese, que como nós sabemos, esse capítulo foi trazido através dos canais mediúnicos, um texto escrito por Galileu Galilei, que ele vai falar sobre a criação primária, mas naturalmente dentro daquela visão mais poética, aquela visão mais romântica, para falar exatamente sobre a grandeza desse processo de criação de tudo aquilo que nós conhecemos hoje. Então é importante lembrar, quando nós falamos sobre um artigo como esse, que trata, por exemplo, da origem do universo, e eu comentei com vocês no início que nós falamos do universo, mas um universo conhecido. Então quando nós falamos sobre o Big Bang, a pergunta que os astrônomos fazem até hoje é exatamente o que havia antes do Big Bang. E é então, a partir do entendimento do que nós temos a respeito da eternidade, a respeito da força criadora vinda de Deus, que é um ser eterno, então nós lembramos que havia alguma coisa antes desse Big Bang, dessa grande explosão, que nós simplesmente não somos capazes de compreender por falta de elementos. E aí já tratamos então, bom dia pessoal, já tratamos então aqui dos mundos paralelos, já tratamos aqui de fronteiras que vão além daquilo que é compreendido por nós, porque hoje nós somos capazes de medir o universo pelas estrelas. Mas e quando essas estrelas ainda não existiam? Quando tudo aquilo que hoje nós encontramos, daquilo que é chamado de firmamento, não existia? De que forma que nós podemos calcular? Acaba sendo impossível. Então, para nós aqui, da nossa visão do mundo físico, da nossa ciência material,
para nós ficamos restritos então a esse limite da origem dessa grande explosão até os tempos atuais, e daqui a gente vai acompanhando a evolução, a sucessão dos eventos que vão acontecendo. Então nós veremos aqui, de uma forma então, como eu disse para vocês, poética, assim como muito Leon Denis gosta de fazer. Infelizmente, nós temos ali, por exemplo, no livro O Grande Enigma, que tem uma passagem interessante que ele fala sobre o porquê da existência do universo. Mas infelizmente ela é um pouco longa, esse capítulo é um pouco longo, mas então deixa a recomendação para vocês. O Grande Enigma fala exatamente sobre isso, o enigma do universo, o enigma da vida, o enigma de Deus. E ele procura nos estimular a buscarmos essas respostas a partir das nossas crenças e também a partir do nosso próprio entendimento. Então vamos lá, criação primária, item número 12. Após termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, de suas leis e de suas propriedades, podemos levar nossos estudos para o modo de formação que originou os mundos e os seres. Em seguida, desceremos à criação da Terra em particular e ao seu estado atual na universalidade das coisas, e daí, tomando este globo como ponto de partida e como unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Então aqui é uma pequena introdução que Galileu traz para nós, que primeiro era importante conhecermos a origem de tudo. Então nós vimos aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no início desse capítulo 6 nós tivemos o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças. Então ao estudarmos esses 4 elementos básicos, ou esses 4 temas básicos, nós podemos então partir agora para uma análise mais precisa, para uma análise mais objetiva dessa realidade que nós estamos agora adentrando. Luiz colocou, Hubble derrubou a teoria da constante cosmológica de Einstein. E na verdade a gente sempre vai apresentando essas teorias de acordo com o entendimento de cada época. Então, inclusive, teve um cientista que ele acabou desafiando, inclusive, a própria teoria da relatividade de Einstein, dizendo que ela continha erros. Claro que ainda a sociedade acadêmica precisa de mais elementos para poder sustentar esse novo argumento. Então, são teorias que vão se sucedendo, teorias que vão evoluindo. A própria lei de Hubble, como a gente viu aqui nesse artigo, ela surgiu inicialmente como algo definitivo e depois ela foi recalculada em virtude dos novos elementos. Porque quando nós falamos sobre universo, sobre espaço, sobre o tempo e o espaço, nós lidamos com teorias. A maioria das informações vem apenas de uma forma teórica, não vem de uma forma objetiva, material. Então, assim, são natural que haja essas modificações. Principalmente quando se fala sobre física teórica, que era o campo de atuação do próprio Einstein e de outros cientistas, que simplesmente vão calculando. Como Einstein trouxe para nós ali a sua bela equação, sobre essa teoria. Falar também sobre viagem no tempo, que hoje para nós pode parecer fantasia, mas elas são levadas em consideração em virtude daquilo que nós temos hoje. Então, vimos aqui, primeiro conhecemos esses elementos iniciais. Em seguida, como foi colocado para nós, desceremos a criação da Terra em particular, e depois, a partir daí, veremos então os estudos planetários e siderais, como de modo geral. Nesses siderais, teremos ali os cometas, as nebulosas, as galáxias, e muito mais informações também, devido à atualização desse conteúdo científico. Porque esse texto, como nós sabemos, foi publicado no século XIX, de lá para cá muita coisa mudou. Então aqui, até mesmo nesse livro aqui nós perceberemos, tirando ali a parte da revisão que foi feita pelos atuais editores dessa obra, nós teremos aqui uma ideia que, por exemplo, como eu tinha comentado com vocês, o Big Bang não é levado em consideração. O universo é visto como eterno. Então foi a partir de 1929, pelo Hubble, que foi analisado esse distanciamento entre as galáxias, que surgiu então essa nova teoria. Então esse livro não leva em consideração. O que nós veremos são notas de rodapé, tentando então atualizar esses novos dados. Então vamos lá, item número 13. Se tivermos compreendido bem a relação, ou antes,
a oposição entre eternidade e o tempo, se nos familiarizarmos com a ideia de que o tempo não é mais que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, enquanto que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, e que ela não é suscetível de qualquer medida sob o ponto de vista da duração, compreenderemos que para a eternidade não há começo nem fim. E aí quando nós vimos lá na primeira parte desse capítulo, no primeiro item desse capítulo, que fala sobre o espaço e o tempo, nós vimos aqui que para nós é muito difícil falarmos sobre o infinito e eternidade. São dois conceitos que para nós são simplesmente imensuráveis. Porque para nós tudo tem começo, tudo tem fim. A nossa própria vida é medida dessa forma. A matéria que nós vestimos, o tempo em que nós existimos, tudo tem começo e tudo tem um fim. Então, infinito, imortalidade, eternidade, nós deixamos isso aí simplesmente no registro, mas que simplesmente não podemos compreender ainda. E aqui nesse caso, quando nós falamos sobre a eternidade, fala-se, por exemplo, pois é, nesse começo não temos fim, mas de imaginarmos que nós não teremos fim, como assim nós seremos imortais? Imortais para nós é coisa de filme. Quando nós temos ali um ser que nunca morre, mas ainda assim é um ser que vai além da lógica, além das leis que nós conhecemos. Mas o espírito ele acaba sendo imortal. Então, nesse caso, nós temos aqui então que algo que é eterno, que não tem começo e que não tem fim. Por outro lado, se fizermos uma justa ideia, ainda que necessariamente muito imperfeita, da eternidade, da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja sempre existido e exista sempre. Então olha só aqui o conflito que nós começamos a entrar. Li para vocês aqui agora há pouco um texto que fala sobre a idade do universo, que ele teve um começo e que depois ele continua evoluindo. E aqui nós lemos que o universo haja sempre existido e exista sempre. Então nós pensamos, como é que nós podemos organizar essas ideias se a ciência fala uma coisa e o nosso entendimento a partir dessa perspectiva espiritual é outra. Então, como eu falei para vocês, a gente pode conciliar com simplicidade esses dois conceitos da idade do universo a partir da grande explosão e da sua eternidade quando nós falamos sobre o universo conhecido. Então esse ambiente que nós observamos, por mais distante que ele seja, como eu falei para vocês aqui, as estrelas que começaram a ser observadas para trazer uma estimativa sobre a idade do universo, elas foram registradas por equipamentos. Viram lá uma estrela, uma galáxia, lá nas profundezas do cosmos, e ali então lá existia uma estrela, e aquela estrela com aproximadamente 13 bilhões de anos. Então disseram, se essa é uma estrela mais antiga, então significa que o universo tem essa idade estimada. Uma estrela com 13 bilhões e o universo com 13,7. Ou seja, ela é uma jovem senhora que nasceu apenas há 700 milhões de anos depois da grande explosão. Então, se nós voltarmos no tempo e colocarmos aquele pequeno átomo inicial, aquela pequena massa inicial, nós lembramos que esse nosso episódio, essa nossa história, começa a partir dali. Mas quantas outras histórias existiram antes e continuarão existindo depois? Galileu fala sobre isso, porque nós estamos aqui agora como protagonistas desse evento. Então nós fazemos parte desse momento. Mas antes de nós, o universo já existia. E outras mentes, outros espíritos, outros seres já estavam lá contemplando esses eventos. Então pode não ser aqui, pode ser em outro lugar. Então a gente na verdade vai só juntando um pouquinho mais de minhoca para poder trazer um pouco mais de complicação para nós também. Então aqui, a partir desse momento, o universo haja sempre existido e exista sempre. Mas o nosso universo conhecido, ele pode ser mensurado, ainda que com distâncias e com calendários que vão além da nossa realidade, do nosso dia a dia. Do momento em que Deus existiu,
suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos houvessem nascido, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, tão eterno quanto ela. Sendo Deus, por sua natureza, de toda a eternidade, criou desde toda a eternidade. E isso não poderia ser de outro modo, pois a qualquer época longínqua, a que nós recuemos pela imaginação, os limites supostos da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Pensem bem nessa ideia, uma eternidade ao longo da qual as divinas hipóstases, as volições infinitas, teriam permanecido ocultas em muda letargia, inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno, que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo, que os governa, da esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Aqui duas palavrinhas que foram anotadas, que foram observadas aqui no rodapé. Quando se fala sobre as divinas hipóstases, nós temos aqui, o vocabulário hipóstase apresenta vários significados. No âmbito da filosofia, é sinônimo de substância, o que há de permanente nas coisas que mudam, que é o suporte sempre idêntico das sucessivas qualidades resultantes das transformações. Ou seja, trocando em miúdos, nós podemos dizer que a ideia que nós temos na doutrina espírita, que existem três elementos no universo, Deus, Espírito e Matéria, são hipóstases. Se nós pegarmos, por exemplo, dentro da teologia, especialmente dentro da teologia cristã, nós temos ali que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a filosofia, nós podemos dizer que tudo aquilo que existe no universo também pode ser uma hipóstase, em termos de matéria e de tempo, de espaço. E as volições, conforme foi trazido para nós aqui também, é o ato pelo qual a vontade se determina a alguma coisa. Nesse caso, fala das volições, segundo essa dinâmica que as ciências materiais vão dirigindo todas essas mudanças e criações do universo, mas partindo de uma vontade inicial. Então, voltando para nós aqui, uma eternidade ao longo da qual as divinas hipóstases e as volições infinitas teriam permanecido oculta em muda letargia, inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente para o Pai Eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o Verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. E aqui agora surgiu um ponto que é bastante interessante para nós. E aliás um desafio que nós podemos lançar para a própria ciência atual. Quem somos nós? Nós somos seres pensantes, somos abusados e podemos fazer essa proposta. Se o universo surgiu há 13,7 bilhões de anos, vou escrever aqui para a gente deixar aqui no nosso texto, e tudo surgiu a partir do Big Bang. Deixa eu colocar mais um nome aqui, que começou com aquele átomo primordial. Quanto tempo esse átomo primordial estava adormecido até que houvesse a grande explosão? Aí é a grande questão, porque o tempo começou a ser contado a partir dessa explosão. Nós podemos dizer assim com uma certa precisão, conforme nós vimos ali no texto, que essa explosão ocorreu nesse tempo. E aqui nesse ponto, que nós vimos aqui agora nesse texto de Galileu, quando ele diz assim que teriam permanecido ocultas em muda letargia inativa e infecunda, uma eternidade de morte aparente. Quanto tempo esse elemento que explodiu ficou ali esperando o seu início? E daí nós podemos ver então, quando nós falamos em eternidade, não deixa de ser para nós um grande desafio. Se ele explodiu há 13 bilhões de anos, quantos trilhões de anos aquele pequeno elemento ficou ali parado? Há quem diga, por exemplo, que todo esse material do universo estava tão condensado que ele se assemelhava ao tamanho de uma laranja. Tudo aquilo que nós temos no universo todo condensado numa laranja. E quanto tempo essa laranja ficou ali parada?
É daí que nós podemos ver então que quando se faz a pergunta o que havia antes do universo, é algo que nós podemos imaginar. Que aliás, conforme foi colocado pelo próprio Galileu aqui em cima, deixa eu voltar um pouquinho. Onde que ele pôs aqui que eu ia comentar e acabei perdendo. Quando ele fala sobre a nossa imaginação aqui, aqui ó. Sendo Deus por sua natureza de toda eternidade, criou desde toda eternidade. E isso não poderia ser de outro modo, pois a qualquer época longínqua a que nós recuemos pela imaginação, os limites supostos da criação, haverá sempre além desse limite uma eternidade. Então a gente fala assim, não, nós sabemos agora quando houve a explosão, e aí a gente volta para aquele raciocínio, o que havia antes dessa explosão. Podemos ir além, ir além, ir além, mais ou menos como a gente falava sobre o tempo, o espaço é a mesma coisa. Nós tiramos uma fotografia lá dos confins do universo, pelos nossos telescópios espaciais, pelo nosso telescópio espacial, e aí então chegamos num lugar muito distante. Vamos além. Podemos ir mais e mais e mais além, imaginando que essa distância que nós medimos, ela pode ser triplicada, quadriplicada, infinitesimada, né, usando um neologismo, para o que há além dele. Então sempre temos algo para poder esperar além daquilo que nós podemos imaginar. Até pouco tempo atrás, e a gente fala de 500 anos, imaginava-se que o nosso planeta era o centro de tudo e que essas estrelas que são vistas a olho nu eram o limite do universo. Veio o telescópio, vieram outros telescópios mais potentes, vieram outros equipamentos e nós fomos expandindo cada vez mais as nossas fronteiras. E certamente essa fronteira que foi encontrada não é o mínimo, não é o limite que nós podemos encontrar. O Brás colocou, eu me acomodei, parei de pesquisar essas teses, porque sei que nunca teremos a conclusão exata. É o que dá para se conformar, né, Brás? É nós tentarmos conhecer na maior profundidade possível aquilo que está ao nosso alcance. Isso pelo menos satisfaz a nossa curiosidade inicial. E as coisas, conforme as respostas forem chegando, a gente vai então montando aquele nosso grande quebra-cabeça sobre esses temas que são tão interessantes para nós. E continuamos. Compreendamos melhor a natureza da ação divina e da sua perpetuidade sobre a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá nascimento instantâneo a ondas de luz que vão se espalhando para todos os lados do universo. Deste modo, o universo nascido eterno remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux, faça-se a luz, do início. E isso aqui a gente remonta então para o livro Gênesis, do Antigo Testamento, quando Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Isso dentro daquele pensamento mitológico. Então, a partir desse momento nós podemos ir além dele também. Espírito, princípio inteligente, princípio vital. Dá para se conformar por hora, né? Por hora. Item número 15. Portanto, o começo absoluto das coisas remonta a Deus. Então essa é uma visão que nós temos sobre uma força criadora. Dentro da visão materialista, alguma coisa aconteceu que provocou a explosão. Aquela matéria se espalhou, se transformou, criou a matéria, criando vida, porque esse é o pensamento que se tem hoje. Como é que a matéria pode gerar vida? Qual foi o fenômeno, o evento que fez com que um grupo de elementos químicos fizessem seres pensantes, racionais, emotivos, sencientes? Como isso é possível? É a visão que a ciência tem hoje, exatamente porque é importante a gente sempre reforçar que a ciência não é inimiga de Deus. A ciência só quer uma descrição correta do que vem a ser Deus. Como nenhum elemento dentro daquilo que a ciência espera veio para convencê-la, então ela continua aguardando. Enquanto que as religiões fazem o papel ao contrário. Colocam Deus acima de tudo, desprezando as leis que foram criadas pelo próprio Deus para poder
dar vida ao universo. E nós, da doutrina, nós conseguimos então juntar esses dois elos, o elo da ciência com o elo da religião, da fé, mas ainda assim aguardando respostas mais concretas. Quem imortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desenvolveram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia? Nessa época primitiva em que a voz do Senhor, fazendo-se ouvir, os materiais que deviam no futuro se agregar simetricamente e por si mesmos para formar o tempo da natureza, encontraram-se subitamente no seio dos vácuos infinitos. No meio em que essa voz misteriosa de que cada criatura venera e estima como a voz de uma mãe, notas harmoniosamente variadas se produziram para vibrarem juntas e modular o concerto dos céus imensos. O mundo na sua origem não foi criado na sua virilidade, na sua plenitude de vida. Não. O poder criador não se contradiz jamais. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Então aqui é interessante a gente sempre lembrar que, diferentemente do que acontece, por exemplo, nos argumentos bíblicos, em que Deus disse faça-se a luz e de repente tudo aconteceu, os mundos foram criados, as estrelas foram criadas e de repente a vida foi criada do nada. Na verdade, nós vemos ali um processo de evolução dessa criação, do desenvolvimento de todos esses elementos, mostrando que o universo nasceu criança. Então ele começou primeiro construindo aquilo que era mais básico, aquilo que era mais essencial. Depois ele foi se tornando cada vez mais complexo, elementos mais bem elaborados, novas estruturas que foram surgindo, para chegarmos naquilo que nós temos hoje, que parece que é muito, diante desses 13,7 bilhões de anos, mas que certamente não é nada comparado com essa eternidade que espera, que nós esperamos. Então o universo nasceu criança, começou a partir daquele ponto inicial. E quando nós formos estudar sobre o nosso próprio planeta, nós veremos também esse mesmo argumento, mostrando então aquela bola incandescente que havia suspensa no espaço, presa pela força da gravidade do Sol, e que aos poucos ia esfriando, ia ali transformando a matéria, criando gases, criando novos elementos, até começar a resfriar. Depois começou a criar o oxigênio, que misturado com o hidrogênio começou então a criar água, e a partir da água vieram as primeiras proteínas, que os cientistas já afirmam também. As proteínas devem ter vindo junto com esses astros, com esses cometas, com esses astros mesmos, que vinham do espaço e se chocaram com a Terra. Então não é possível nós termos criado do nada essas proteínas. Elas vieram de algum lugar. Então já começam a apresentar essa teoria de que a vida aqui no nosso planeta surgiu a partir do espaço, ou seja, vida extraterrestre começou então a habitar aqui o nosso planeta. Era o argumento que se tem, e como foi colocado, né, pela própria ciência, não existe vergonha nenhuma, né, em dizer que você não sabe. Então você vai apresentando teorias para poder explicar aquilo que ainda é inexplicável. Na verdade é assim, é só simplesmente dizer assim, olha, eu não sei, mas eu acho que foi assim. Então esse nosso achismo é exatamente a mesma ideia que se tinha no passado quando se criava a própria mitologia. Em que deuses, em que forças criaram e destruíram. Então na verdade são tentativas. Então o homem ainda não é capaz de sondar esses mistérios. Ele só é capaz de medir aquilo que para ele é mensurável. O El colocou, né, na logosofia, tem uma frase que diz: o universo é o laboratório alquímico onde se efetuam as transmutações do tempo e do espaço, onde a vida e a morte não são mais do que estados de calor e de frio, pelo qual deve passar desde o menor até o maior de todo o criado. E é poético, é romântico, mas ainda ficamos naquele não sei.
Porque quando diz que o universo é o berço de tudo, é esse laboratório de tudo, como isso exatamente acontece nesse laboratório? De que forma que isso se processa? Então, na verdade, é um modo inteligente de nós simplesmente dizermos que não sabemos, mas de nós apontarmos, pelo menos, a direção onde tudo pode ter começado. Porque assim nós saímos das fantasias. Isso é o ponto fundamental. Pois é, aí é com Deus. Passou da porta com Ele. Então, na verdade, nós estamos deixando, colocando de modo suspenso esse pensamento até que novos elementos venham trazer para nós respostas mais concretas. Então nós podemos dizer que o universo criou, que Deus criou, quer dizer, nós estamos atribuindo a algo desconhecido o poder de criar. É o máximo que nós conseguimos chegar. E como eu disse, como eu falei para vocês, a ciência hoje diz assim, olha, é o máximo que nós conseguimos chegar e não há vergonha nisso. A vergonha é nós afirmarmos alguma coisa sem termos certeza. O Gilson colocou, proteínas tem por base o nitrogênio. Então, quer dizer, há a necessidade dessa cadeia nitrogenada para formarmos as proteínas, depois com as proteínas formarmos ali também o próprio DNA e começarmos a partir dali a desenvolver a vida. Então tudo tem esse começo a partir dessa química ou mesmo dessa alquimia. Mas continuamos assim. Não sabemos onde a vida começou. E é então, como eu tinha comentado com vocês num outro estudo, e vale a pena a gente sempre lembrar, porque nós temos aqueles pensamentos, que tem um pensamento criacionista, que é que diz que Deus criou tudo e tal, e o pensamento evolucionista, que fala que tudo foi uma evolução. Mas a gente lembra sempre que esse pensamento evolucionista, que começou a partir de Charles Darwin, lá no século XIX, ele fala que houve uma evolução, mas ele não aborda a questão da criação. Ele não afirma quem criou ou deixou de criar. Ele fala que os animais evoluíram uns dos outros. Então hoje nós temos esse privilégio, esse conforto que a doutrina espírita nos proporciona, de afirmar, por exemplo, que nós somos criacionistas a partir do entendimento de que Deus, inteligência primária, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, criou tudo, e a partir dessa criação, leis que impulsionaram essa evolução entraram em ação. Então nós podemos ficar entre um e o outro confortavelmente, sem nenhum constrangimento. Nós não precisamos negar a ciência, tampouco negar a existência de Deus. Agora, quem nega, aí sim vai ter que provar por que está negando. E é aquela história, eu não preciso provar que Deus existe, é você que tem que me provar que Ele existe. Eu não preciso provar que Ele não existe. Mas aí então a gente fala, olha, eu não sei. É o universo que faz. Pois é, a evolução em dois mundos é um desafio ali para o nosso entendimento, porque são ideias, são pensamentos que fogem à nossa realidade. E a gente acaba dizendo assim, bom, eu vou aceitar porque foi fulano que disse, porque foi fulano que psicografou. Nesse caso nós tivemos André Luiz, através do Chico, que fez ali aquele trabalho. Se eu não me engano, o Valdo Vieira também participou, que eu não me recordo. Então nós tivemos ali os médios, então nós damos o crédito. Mas a partir dali a gente fica se perguntando, mas isso aí é realmente uma afirmação? Isso é definitivo? Justo lembrou, nossa atmosfera tem mais nitrogênio, Tem ali 78,9. E de fato é, E continuando. Por causa das forças que predominam sobre um ou sobre outro, e das circunstâncias posteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos tornaram-se focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde então sua vida astral particular. Outros, ocupando uma extensão ilimitada, só cresceram com extrema lentidão ou se dividiram novamente em outros centros secundários. Aqui ele quis dizer o seguinte, que no espaço nós podemos entender que em algumas partes do universo
a matéria se encontrava mais concentrada, permitindo a formação desses orbes, desses globos de estrelas. Em outro lado, ele se encontrava mais disperso, onde nós vimos ali apenas nebulosas, vimos ali apenas aquela poeira espalhada, sem nada muito presente. Então, nada muito concreto. Então, nesse ambiente onde a matéria se encontrava mais concentrada, ali teve a possibilidade de iniciar essa vida astral particular que foi trazida para nós. Então, olha só, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes. Então, nós tivemos ali, quando a matéria começou a se agregar, forças gravitacionais, forças atômicas, que são aquelas forças que nós vimos, aquela lei que mantém esse movimento e esse desenvolvimento. Nós não podemos imaginar, por exemplo, que um cometa carregando água congelada, que tivesse ali elementos proteicos que pudessem dar origem à vida, para que eles pudessem chegar num ambiente para se desenvolver, ele precisava encontrar matéria sólida. Como se você tem poeira, o cometa simplesmente passa. Mas quando você é atraído por uma massa, como é o caso, por exemplo, da Terra, que aconteceu no passado, ela começou então, por essa força gravitacional, a atrair esses cometas. Isso mostra então que quando a matéria não está disseminada, ou tão disseminada, e tem riqueza de princípios e de forças, isso facilita o início de tudo. Pelo menos dentro dessas condições biológicas que nós conhecemos. Já quando nós falamos em planetas gasosos, que tipo de vida sobreviveria dentro dele? Nós não saberíamos dizer. E continua, reportando-nos somente a alguns bilhões de anos anteriores à época atual, nossa Terra ainda não existe. Nosso sistema solar ainda não começou as evoluções da vida planetária, e no entanto verificamos que esplêndidos sóis já iluminavam o espaço. Planetas habitados já dão vida e existência a uma multidão de seres que nos precederam na carreira humana, que as prodigiosas produções de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desenvolvem sob outros olhares os quadros da imensa criação. Aqui é uma parte que eu gostei muito quando eu li, porque ele fala assim para nós, que nós vemos o nosso planeta datado daqueles 4,5 bilhões, o nosso Sol, alguns milhões de anos antes, ali estimado em 5 bilhões de anos. Então, a nossa vida ela é observada dentro desse cenário, dentro desse palco. Mas antes que o nosso Sol existisse, desses 5 bilhões, 8 bilhões de anos antes, nós já tínhamos estrelas brilhando no céu. Como são essas luzes que são captadas hoje, como eu comentei com vocês. Essas estrelas, segundo aqui colocado por Galileu, já permitia a vida em outros planetas, em outros mundos. Quantos planetas existiam antes do surgimento do nosso? Então, na verdade, é como se fôssemos assim, uma comparação que ela nos sensibiliza de alguma forma, vocês vão perceber isso. Imaginemos a época em que nós estávamos na escola. Nós entramos ali no início, né, no nosso pré-primário, que era o tempo da nossa época. E aí então do pré-primário nós fomos avançando para o primeiro, segundo, terceiro ano, ou série, né? Chegamos à nossa antiga 8ª série, e fizemos o primeiro, segundo e terceiro ano e saímos da escola. E nós acreditamos, dentro da nossa visão romântica, que aquele período em que nós estivemos naquela escola foi o melhor período que a escola já teve. De falar assim, olha, quando eu estudava lá, a escola era assim. Quando eu estava lá, eu era importante, ou minha sala era importante, os meus professores eram importantes. Muito bem. Mas e antes de nós, quantos alunos já estudavam lá? E também se achavam importantes? E depois que nós saímos de lá, quantos jovens já começaram a estudar também com novos professores, com novas reformas que a escola sofreu, que também acham que são importantes? Então, na nossa visão, nós acreditamos, por exemplo, que esse nosso estágio de vida, que esse nosso momento é um momento espetacular, em que nós estamos vendo as estrelas, mas e antes de nós, quantos já olhavam as estrelas também?
Então a gente vê assim que fazendo essa viagem no tempo e aprofundando o nosso pensamento, nós vemos que os eventos vão se sucedendo de geração em geração, e todas elas têm a sua importância, todas elas vivenciam suas experiências, todas elas observam aquilo que acontece no espaço. Então, na verdade, o nosso planeta é a nossa turma, vamos dizer assim. A nossa geração planetária começou a partir do momento em que o nosso planeta existe. E vai chegar o momento em que o nosso planeta vai deixar de existir. Mas antes da Terra existir e depois da Terra existir, outros mundos continuarão existindo. A gente vai sair daqui meio zonzo, meio com enxaqueca, né, de tanto pensar nesse sentido. Mas a gente percebe que... Aliás, foi publicado ontem um site, para quem gosta de fotografias antigas, um site chamado Brasilianas Fotográficas, ou Brasiliana Fotográfica, que foi publicado pela Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e também outras instituições. É um acervo de mais de 2.000 fotografias digitalizadas dos séculos XIX e XX, em alta definição. Então tem ali foto de Dom Pedro, fotos das cidades grandes daquela época, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, em alta definição. Então nós pegamos assim um momento de rush, numa cidade como São Paulo, por exemplo, que tem uma fotografia muito legal, que mostrava assim as carruagens, os bondes. E aí então, vendo aquela fotografia, nós vemos aquelas pessoas vivendo naquele momento. Onde nós temos ali os condutores das carroças e bondes, pessoas andando na rua, vivendo suas vidas como se aquele fosse o momento mais importante do mundo. Está ali, obrigado, Balk. Para quem quiser ver, g1.com.br/JN, do Jornal Nacional. Então a gente olha aquela fotografia, que é um registro real, como também a própria missa, a primeira missa que foi realizada aqui no Brasil, com a presença, né, de Castro Alves, com a presença de Princesa Isabel e outras personalidades daquela época, celebrando o final da escravatura. E ali então aqueles escravos, ou aqueles ex-escravos, aqueles homens da sociedade, aquelas personalidades e nobreza e tudo mais, estavam vivendo aquele momento, e para eles aquele momento era o mais importante. E nós olhamos aquela fotografia dizendo assim, nossa, olha só que vida que eles levavam. E nós ali, mais de 100 anos depois, estamos aqui vivendo a nossa. E daqui a 100 anos, outras pessoas vão olhar as nossas fotografias, com aqueles selfies horríveis que todo mundo tira, vai encontrar ali no museu, né? Olha só do que eles brincavam, Facebook. Aí todo mundo tirando selfie, todo mundo fazendo e acontecendo, e eles no passado, assim, eles se achavam importantes. Então nós vemos assim que nessa nossa vida, que vai se sucedendo a partir das gerações, vemos que o nosso planeta também está vivendo a sua geração. O nosso Sol, o nosso sistema solar, também está vivendo a sua geração. Mas antes da existência do nosso sistema, quando as primeiras poeiras começaram a se condensar por aqui, outros mundos já estavam vivendo. E eles observavam aquela pequena concentração de poeira. Pois é, exatamente. Observando assim, aquela concentração de poeira no espaço, e eles pensavam assim, daqui a alguns bilhões de anos, ali vai surgir um sistema solar e vai surgir um planeta. E ali vai ter gente morando. É a mesma coisa que nós observamos hoje. Continuando. Que digo eu? Já não existem mais os esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais sob o pensamento do poder infinito. E nós, pobres seres pequeninos que surgimos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Então esse é o desafio que é feito para nós, né? Obrigado, isso aí mesmo, Gilson. Então está ali, brasilianafotográfica.bn, Biblioteca Nacional, né, que é bibliotecanacional.br, né? Então está ali o endereço para quem quiser. Façam essa pesquisa, dê uma viagem no tempo, para a gente poder valorizar exatamente o que é a vida. Não a nossa vida, mas a vida sempre dinâmica, sempre ativa, uma sucedendo a outra. Então aqui o curioso foi exatamente que o próprio Galileu colocou para nós, né? E nós, pobres seres pequeninos,
que surgimos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Então nós acreditamos, pelo fato de nós hoje conseguirmos olhar para o espaço, nós somos o máximo, o suprassumo da inteligência do universo. E antes de nós e depois de nós, outras vidas surgirão e também se equivocarão naturalmente, né? Assim como era visto que há 500 anos a Terra era o centro do universo, depois o Sol virou o centro do universo, hoje nós acreditamos que o nosso planeta é o único planeta habitado no universo, e aí inevitavelmente a gente recorre àquele pensamento de Carl Sagan, quando ele dizia que seria um desperdício para o universo todo se somente a Terra fosse habitada, se somente a Terra tivesse vida inteligente. Ainda uma vez, diz para nós aqui Galileu, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que a eternidade está atrás de nós, assim como adiante. Que o espaço é o teatro de uma sucessão, de uma simultaneidade inimaginável de criações. Essas nebulosas que mal percebemos nos mais distantes pontos do céu são aglomerados de sóis em vias de formação. Outras são via-lácteas de mundos habitados, outras finalmente a sede de catástrofes e de deperecimento. Saibamos que assim, como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, a anterior, ou as anteriores, e as posteriores, que a criação universal não é apenas para nós, e que não devemos reservar essa palavra à formação isolada do nosso pequenino mundo. Então, aqui nós paramos nesse nosso item 16, o próximo vai ser sobre a criação universal, né, que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Mas o que a gente pode ver aqui até agora, então, e aqui vale a pena a gente explorar, porque a partir do momento em que Allan Kardec e toda a equipe de trabalhadores, de médiuns, começaram a apresentar para nós uma nova realidade do mundo espiritual, de um modo mais consistente pelo menos, né, porque é a mesma coisa. Não existe para nós o mundo espiritual antes de Kardec e pós-Kardec. O mundo espiritual sempre existiu. E como os próprios espíritos dizem lá no começo do Livro dos Espíritos, fala para nós que o mundo físico depende do mundo espiritual, mas o mundo espiritual não depende do mundo físico. Ele sempre existiu e a gente fica se perguntando, desde quando os espíritos vêm sendo criados? Desde quando essas inteligências, essas potências atuam sobre o universo? Existe um momento em que só havia Deus e não havia mais ninguém? Se Deus é eterno, conforme Galileu coloca, e a sua criação também é eterna, então nós imaginamos que a vida espiritual também é eterna. Tem espíritos que para nós se assemelham a deuses, pelo fato de nós não conseguirmos sequer olhar tamanha distância da sua criação, olhar lá no início, né? Então nós começamos a sair um pouco do mundo físico e começamos a raciocinar um pouquinho sobre o mundo espiritual. Então, a partir de Kardec, nós conseguimos racionalizar essa nova dimensão. O que significa racionalizar? Analisar de uma forma mais inteligente. Porque antes disso, a gente lembra sempre, a mediunidade sempre aconteceu, os espíritos sempre se manifestaram, gente nascia, gente morria, ou seja, espíritos vinham de algum lugar e espíritos iam para algum lugar. Quando nós começamos a imaginar nos reinos inferiores, aqueles primeiros seres primitivos, os primeiros seres marinhos, depois os primeiros répteis, os anfíbios, depois os répteis, depois os mamíferos, as aves, enfim, começaram a surgir todos esses seres. Eles eram, como são também hoje, princípios inteligentes, que reencarnam e desencarnam. Então, enquanto eles começaram a nascer aqui, como seres mais primitivos aqui do nosso planeta, espíritos evoluídos, grandes potências, já coordenavam essa migração, esse intercâmbio contínuo
entre o mundo espiritual e o mundo físico aqui no nosso planeta. Quando nós temos ali, quando se fala sobre o verbo, muitos atribuem esse verbo com letra maiúscula, que foi aquele que deu vida ao nosso planeta, muitos atribuem a Jesus, muitos atribuem a Deus, exatamente porque muitas vezes Jesus é visto como o próprio Deus, encarnado. Então o verbo se fez, e a voz do verbo então fez com que a vida surgisse aqui no nosso mundo. Alguns escritores, eu estou divagando, hein, gente? Se eu viajar muito, vocês me chacoalham que eu volto. Alguns escritores espíritas, eu já tive a oportunidade de ler uma dessas obras, ele dizia o seguinte, que Jesus era um espírito tão antigo que no momento em que o nosso planeta começava a se formar geologicamente, e depois no momento em que as primeiras manifestações de vida começaram a surgir aqui, Jesus já estava presente acompanhando essa criação. É possível que seja assim? Sim, é possível. Nós não temos condições de dimensionar qual é a idade de Jesus. Sabemos que ele é um espírito puro? Podemos entender como um espírito puro. Kardec fez essa afirmação baseado no seu raciocínio, na sua lógica, e nós não precisamos dizer que Jesus era ou não um espírito puro pelo fato de Kardec ter dito. Do contrário, vira dogma. Kardec disse o que ele disse, fora de Kardec não há salvação. Não é assim. Então nós podemos entender que pela inteligência, pela capacidade, pelo trabalho que foi feito, e pelos indícios que chegam para nós, que Jesus era um espírito muito antigo. E por que não estar presente aqui? Mas ainda que não fosse Jesus, imaginemos um outro espírito, que estivesse ajudando na coordenação do modelamento do nosso planeta, ele teria no mínimo 4 bilhões e meio de anos. No mínimo. Se era um espírito puro, então nós podemos colocar o tempo que ele chegou nessa pureza. Então a gente percebe que saindo do mundo material e entrando no mundo espiritual, que para nós não é um campo de especulação, mas é uma convicção, porque nós aceitamos o mundo espiritual como um fato, não como uma hipótese. Então nós existimos como espíritos, o mundo espiritual existe como um ambiente que nos antecede e que depois nos sucede. Qual a idade do mundo espiritual, então? Já que tratar do mundo físico é uma coisa mais simples, né? Que a ciência já deu ali a sua visão, a gente pode complicar um pouquinho mais a nossa vida pensando no mundo espiritual. Quem são os espíritos, essas potências, essas entidades que ajudaram na formação do nosso planeta, no nosso sistema solar, da nossa galáxia? Quem eram os espíritos que observavam a nossa galáxia no início da sua formação? É desse tempo e é desse espaço, quando a gente fala sobre infinito e falamos sobre eternidade, que a gente vem tratando agora. E que tudo aquilo que nós ouvimos até então, naquele processo educativo que nós tivemos, de falarmos sobre Deus, falarmos sobre textos sagrados e tudo mais, isso simplesmente se torna de pequeno valor, e eu coloco pequeno valor, não como sem valor, porque tem o seu valor cultural, mitológico, moral, histórico, mas nós deixamos de lado, diminuindo um pouco o seu valor, e começamos a ver o próprio espaço, as próprias estrelas, o próprio universo, como sendo para nós os textos que vão falar sobre a criação. A Eterna colocou, né, e será que viver o tempo estipulado como normal? Também são perguntas que a gente vai fazendo que a nossa mente vai simplesmente nos levando para essa longa viagem. O Brás colocou lá em cima, né, fez uma pesquisa mais séria sobre o ET de Varginha, que os militares abafaram. Fiquei triste com o nosso atraso, né? Pois é. Isso, Brás, bem lembrado, nós nem falamos da vida extraterrestre. Nós falamos de nós aqui no nosso mundo e falamos do mundo espiritual. Imaginemos as outras civilizações que tem por aí. Que são exatamente esses mundos que Galileu tocou para nós agora, falando que houve, né, houve gerações no passado e haverá gerações no futuro, seja aqui no nosso planeta, seja fora. Então nós somos mais uma vez aqueles alunos daquela escola que se acham os mais especiais, que se acham os mais importantes daquele ambiente. E na verdade outras escolas, outras turmas, outras gerações já surgiram, habitando o universo e fazendo com que ele fosse o palco dessa vida.
e que o universo não existe para nossa satisfação, mas que existe algo maior. A Miriam colocou, né, aí perdemos nosso precioso tempo com picuinhas. Pois é. A gente começa então, quando a nossa visão começa a sair um pouco dessa dimensão material e cotidiana que nós vivemos hoje, e começamos a ver exatamente a idade do universo, as tantas gerações e tudo mais que nós podemos ver além dessa nossa pequena realidade, a gente vê o quão significante é o nosso comportamento egoísta, orgulhoso. E como os espíritos puros, por exemplo, observam o nosso planeta e veem pessoas se vangloriando porque estão dirigindo um grande carro, porque conseguiram dar um golpe, porque apareceram na televisão, porque ganham uma fortuna de salário. E eles observam, aí eles param, olham para trás, dão uma olhadinha assim lá nas estrelas, olham de novo para o nosso planeta e falam, meu Deus, que distância que eles estão da lucidez, da conscientização. Mas faz parte da nossa natureza. Como foi observado para nós aqui, se o universo teve a sua infância, nós como espíritos também temos a nossa. Mas a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo. E esse tipo de ideia que vai se desenvolvendo em nós vai ser exatamente a matéria-prima para promover essa transformação. O El colocou, né, esses dias ouvi o seguinte de dois adolescentes discutindo a origem do universo na sala de espera de um médico. Né? Se temos seres microscópicos na gente, não podemos ser uma bactéria no organismo de um animal, e o espaço é só parte de um animal. É interessante ver isso, o El, naquele filme Homens de Preto. Eu acho que Homens de Preto 2, quando mostra a nossa galáxia pendurada num chaveirinho de um gato. Uma das tantas galáxias penduradas naquele lá. E no final do filme mostra um alienígena. É no primeiro? No primeiro, isso. Quando ele quer voar naquela espaçonave, exato. Né? Então mostra no final ali um alienígena jogando com bola de gude, e cada bola de gude contendo ali um tanto incontável de galáxias. E é exatamente o que a gente vê, quer dizer, esse nosso universo, conhecido a partir dessa grande explosão, ele era um pontinho suspenso no espaço durante tanto tempo, junto com outros tantos pontinhos que também tiveram o seu momento de início. Essa é uma questão muito curiosa para nós, né? Então estamos ali. Então esse argumento que eles utilizaram realmente é interessante. Pois é, livre pensar é só pensar. Então vamos pensar, por que não? A gente não tem cota, não precisa gastar nada, né? Então estamos aqui firmes e fortes. Gente, chega de devagar, né? Eu estava aqui para a gente chegar aqui no nosso tempo final do nosso estudo, mas essas divagações são interessantes. A gente nunca mais vai olhar para o sol, vai olhar para uma plantinha, vai olhar para um congestionamento no trânsito, vai olhar para alguém na televisão dizendo que é importante, depois que a gente para olhar o espaço. Deixa eu ver, a Fraterna colocou, né, a capacidade imaginativa dos nossos irmãos aqui, né, vão longe. Pois é, Fraterna. Mas essa é a arte, né? A arte de pensar, a arte de imaginar, darmos frutos à nossa imaginação. É por isso que a doutrina ela tem um grande fator, que é exatamente não ter dogmas. Porque o dogma diz que você não pode ir além. O dogma é uma barreira, não é uma fronteira, mas é uma barreira que é criada em torno de nós, que não permite que o nosso pensamento viaje. E a doutrina, como não tem dogma, pelo contrário, ela nos estimula a irmos além, mas irmos além com segurança, carregando uma bússola, carregando um mapa, para que a gente não se perca no caminho. Então a gente